Atuação de gala do Fluminense. A imprensa esportiva de todo o Brasil rasga elogios aí ao tricolor após a classificação para as quartas de final do Mundial de Clubes 2025. Time jogando bem, venceu a Inter de Milão por 2-0 e agora enfrenta o Al Hilal. O Al Hilal eliminou o Manchester City da competição. Nesse vídeo trazendo aí o Everton Guimarães, o Pilhado, o PVC, o Benja, Casagrande, debatendo aí a vitória do Fluminense. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Vamos aí para a repercussão da partida e logo depois eu trago o chaveamento aí do Mundial. Espetacular o Fluminense. Espetacular a lição do Renato, que em 2019, quando perdeu 5-0 para o Flamengo pelo Grêmio, na semifinal da Libertadores, dizia-se antiquado, marca individual. E o Mundial de Clubes consagra a marcação 1 a 1, homem a homem, individualmente, especialmente na pressão, como o Bayern fez contra o Flamengo. O Renato fez o oposto do Felipe Luiz. Se eu tenho que jogar contra um time que eu sei que é mais forte do que eu mudo. E mudou a estratégia e fez linhas de 5 e linhas de 4, teve a sorte de fazer um gol com 3 minutos. Sorte e competência, porque Arias gruda a bola no seu pé e Cano define num toque só. 73% dos gols de Cano, um toque só na bola. E presta atenção, vamos lá. Bayern, o Manchester City deve classificar. A gente já sabe do Paris Saint-Germain, a gente já sabe do Palmeiras, do Fluminense. Pode ter dois alemães, mas são dois brasileiros entre os 8 melhores do mundo, Palmeiras e Fluminense. A vitória da Copa Rio, né? Os dois campeões da Copa Rio estão nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Mas está o Fluminense, pela competência e estratégia do Renato, pela habilidade do Arias e pela capacidade do Cano fazer gol em um toque só. Parabéns ao Fluminense. Olá pessoal, o Fluminense acabou de dar um show de bola na Inter de Milão. Foi impecável, não teve jogo. O Fluminense foi melhor na parte da estratégia, o Renato escolheu bem a escalação, trocou bem seus jogadores, o plano tático e da estratégia foi muito bem executado pelos seus jogadores. O Fluminense foi uma partida perfeita. Claro que ajudou muito o Cano fazer um gol logo aos 3 minutos, mas mesmo assim o Fluminense continuou jogando, continuou agredindo, não ficou lá atrás se fechando não, se defendia quando a Inter conseguia pressionar um pouco, mas dominou a partida no primeiro tempo e dominou o segundo tempo também. Teve diversos contra-ataques que poderia ter matado o jogo antes. Teve aquele momento de pressão da Inter, que era normal, estava perdendo por 1-0, faltando 15 minutos, a Inter se projetou à frente, começou a empurrar, mas assim, muitos cruzamentos na área, né? Só 2 vezes que o Lautaro conseguiu finalizar com aquela rapidez de raciocínio, se jogou na bola, depois bateu bem, uma o Fábio pegou, a outra bateu na trave, mas fora isso, o Fluminense foi tranquilo, emocionalmente tranquilo, fisicamente superior, tecnicamente, taticamente também, tanto que no final teve aquele contra-ataque e o gol, um gol bonito do Hércules, um golaço do Hércules, fechando o 2-0 com todo o mérito, com toda a justiça. Foi a melhor partida de um time brasileiro contra o europeu, foi essa, do Fluminense contra a Inter de Milão. Aquela vitória do Botafogo, pela estratégia feita, que dificultou totalmente o PSG de jogar, foi a grande vitória da primeira fase, 1-0 contra o PSG. Mas o grande jogo, aquele que o time brasileiro bateu de frente, foi para cima, no momento crucial, que é oitavas de final, quem perde cai fora, o Fluminense bateu de frente sem ter medo algum da Inter de Milão. Encarou como se fosse um jogo qualquer. Parabéns ao Fluminense, parabéns ao Renato e a todos os jogadores. Isso aqui é histórico. O Fluminense acaba de fazer história e acaba de ter o maior feito de um brasileiro por enquanto nesse Super Mundial de Clubes. Porque o Fluminense é o primeiro nesse Super Mundial brasileiro
a eliminar um gigante do futebol europeu, a eliminar simplesmente a atual finalista da Champions League. Não tem como tentar desmerecer isso aqui. O que esse Fluminense do Renato Gaúcho fez hoje? Isso é gigante, gente. Isso é para orgulhar não só o torcedor do Fluminense. Isso é para orgulhar o brasileiro que gosta de futebol. O Fluminense não só ganhou e eliminou a Internacional. O Fluminense jogou bem. O Fluminense atacou. O Fluminense perdeu chances. O Fluminense teve coragem e jogou bem demais. Cara, que feito do Fluminense do Renato Gaúcho. O torcedor tricolor hoje, ele tem que estar muito orgulhoso. E o Fluminense mostrou para a finalista da Champions que o futebol brasileiro pode sim bater de frente contra qualquer time no futebol mundial. Cara, olha isso aqui. Eu não sou torcedor do Fluminense. E olha o que eu tô sentindo, cara. Que jogo! Os caras jogaram de igual para igual e ganharam. Ganharam se impondo. Fica brabinho. Torcedor da Inter, treinador, time, tão de boca aberta, porque o Fluminense hoje impressionou o mundo. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. O Fluminense está classificado, 2-0 na Inter de Milão. E olha, o Fábio, 45 anos, pegando muito. Esse Ignácio tomou conta do jogo, para mim o melhor em campo. Thiago Silva, 41 anos, jogando uma barbaridade. E esse Arias, que é sacanagem o que joga, mas um cara que eu torço muito. Eu sou fã, era fã como jogador, sou fã como pessoa. E o cara merece, é Renato Gaúcho. Tem que bater palma pro Renato Gaúcho. Sabe, calando a boca de muita gente. Porque o Renato não tem Renato é raiz mesmo, é boleirão mesmo. Torço muito pelo Renato, ele merece. Agora, em relação à Inter de Milão, eu já falei na época da final da Champions, que eu não sei como esse time tinha chegado lá, eliminando Barcelona e Bayern, né? A toa que tomou 5-0, é um time horroroso. Mas isso não tira o mérito do Fluminense, que mereceu ganhar. Vem cá, o Fluminense fez história no Mundial de Clubes, né? Eu confesso que eu não estava acreditando. Inclusive apostei 50 pilica lá na KTO e perdi. Pelo adversário finalista da Liga dos Campeões, eu não estava botando fé. Aliás, eu confesso até que era o time que eu menos acreditava entre os brasileiros no Mundial de Clubes da FIFA. Dentro das estratégias do Renato Portaluppi, eu diria até que foi uma atuação perfeita, gente, perfeita. O Fluminense fez 2-0 com autoridade, mas acima de tudo, com a humildade em reconhecer que era inferior e por isso 3 zagueiros e 3 volantes. Mas jogou o jogo e venceu. Vitória histórica do Fluminense. Gente, não briga com a história, não. Não briga com a história, não. Foi uma vitória que está, a partir de hoje, nas páginas do Fluminense. E isso ninguém vai tirar. Uma Inter de Milão que eliminou recentemente Barcelona, Bayern de Munique, que ontem sabugou o Flamengo. Então não dá para diminuir o feito, não. É aceitar para doer menos. O Arias, me faz um filho, cara. Me engravida. Você joga bola demais. John Arias, meus amigos do esporte, foi mais uma vez absoluto dentro de campo. E o Fábio batendo na melhor fase da carreira, aos 44 anos, quase da minha idade, gente. Me ajuda aí. Aos 36 do segundo tempo, o Fluminense ganhava o jogo por 1-0 e o Fábio fez um milagre no chute do Lautaro Martínez. Um negócio impressionante. Impressionante. O Fluminense coloca no bolso, atenção, meus amigos do esporte, o Fluminense coloca no bolso mais 72 milhões de reais e chega a um total de 220 milhões de reais até aqui na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Uma participação gigantesca daquele que era o brasileiro, até aqui, né, gente? Até aqui, com o menor investimento. Agora pode ter pela frente aí o City para reeditar a final do Mundial. Na semifinal pode pintar aí um Palmeiras na vida do Fluminense. Agora, para fechar, atenção para o que eu vou dizer aqui. O Fluminense deu uma imensa demonstração de humildade na pessoa do senhor Renato Portaluppi, que, aliás, de humilde não tem nada. Mas hoje foi. Quando ele reconheceu o tamanho do adversário, meteu 3 volantes, 3 zagueiros, saiu na boa e ganhou o jogo. Fez a Inter comer capim pela raiz. Nessa daí, Felipe Luiz, acho que você pode aprender um pouquinho com as estratégias do senhor Praia,
que responde pelo nome de Renato Portaluppi. Porque esse jogo, essa vitória que aconteceu hoje aí, entraram para a história do Fluminense, para a história do futebol brasileiro também. Sem babação de ovo. Mas vocês sabem, não adianta brigar comigo, que vocês sabem, mais uma vez, que foi exatamente o que aconteceu. Beijo na alma. Colocar os pingos nos is. A Inter de Milão, que de fato foi até a final da última Champions, tomou 5-0 do PSG, ela chegou no fim da temporada que recém terminou, esfarelando. Foi uma Inter que tomou 5-0 do PSG na final da Champions, foi uma Inter que perdeu um título do campeonato italiano que parecia ganho. A definição se dá na última rodada a favor do Napoli, mas depois de vários tropeços da Inter, a Inter que havia perdido a semifinal da Copa Itália para o Milan, enfim, uma temporada desastrosa, para ser esquecida. E que culmina com uma Inter de Milão que no Mundial de Clubes me pareceu fisicamente extremamente desgastada. Muita polêmica pós-jogo, com o capitão do time, o Lautaro, para mim o principal jogador e o cara que mais desejou a vitória, ele reclamando de jogadores que não fizeram claramente. Isso. Claramente. Só que depois veio o presidente e citou nominalmente o Çalhanoğlu. Ó, esse cara não vai ficar, enfim, um clima bem ruim de uma Inter de Milão que não levou o campeonato a sério. O próprio treinador que não tem tamanho para ser o comandante. O Kivo entrou no lugar do Isaac, que foi para o Al Hilal. O próprio Luiz Henrique, jogador do Botafogo, que pertence à Inter, disse claramente depois da partida, o pessoal daqui, que não conhece muito do futebol brasileiro, imaginou que o jogo tivesse outra intensidade. Quando eles viram, a Inter já estava perdendo e não conseguiu reagir. O Fluminense mereceu a classificação. Venceu e criou outras oportunidades até para fazer mais. Eu entendo que, assim, o primeiro ponto, né, a Internacional desrespeitou o Fluminense. Acho que é isso. Não estudou, não cuidou, achou que seria um jogo fácil e foi surpreendido. É vice da Champions, foi vice do italiano, tá em fim de temporada. Eu não quero usar isso como desculpa. Eu quero valorizar o trabalho do Renato e dos seus atletas, que mudou o seu sistema de jogo, como já foi muito bem dito por você, Elia. Você viu jogadores aplicados, dedicados, fazendo intensidade. O Fluminense ganhou de 2-0, poderia ter ganhado demais. Temos que citar, inclusive, também o Fábio. O Fábio fez 2 defesas extraordinárias, porque se uma das defesas, aquela bola entra, talvez a história do jogo seria outra. O Fábio foi também peça fundamental. Então você vê uma equipe brasileira com um orçamento 4 ou 10 vezes inferior, Nicola, me ajuda aí, porque você que é o homem... Não, é fácil. Você que é o homem 10 do vezes, umas mercado. 10 500 milhões de reais, ou seja, 100 milhões de dólares contra 500 milhões de dólares no mínimo. Olha, deve ser umas 10 vezes menos. E jogando aplicado, jogando com empenho, com dedicação. É bonito ver esse menino entrar, o Hércules. Por que eu tô falando? A gente fala da mitologia grega, do herói Hércules, né? O pequeno tendo um herói vencendo um gigante. A gente está falando aqui da folha salarial de ambos os clubes. Então, parabéns ao Renato, parabéns ao seu elenco. E incrível, porque time motivado ganha confiança, ganha disposição, ganha o querer fazer mais. Tem um outro adversário pela frente e agora eu acho que é melhor a gente não fazer apostas e aguardar o que será os próximos jogos. Não, é bem interessante porque nada contra, muito pelo contrário. O que o Bayern de Munique fez ontem, e a gente já vai falar sobre isso, mostra qualidade. Mas quando você tem qualidade superior, o inferior tem que ter antídotos para a sua superioridade. Significa que o antídoto vai dar resultado? Nem sempre. Muitas vezes o cara é picado por uma jararaca, a jararaca tinha tanto veneno que mesmo você aplicando o antídoto, não adianta. O cara morre da picada da jararaca. Porque Já chegou levou picada, tarde. Elia? Hã? Já levou picada? Algumas vezes, mas não de jararaca. Mas não de jararaca. Ui. Não de jararaca. Ui. Não de jararaca. Ai. O importante é você ter o antídoto. Você ficou vermelho. O importante é você ter o antídoto certo. O que eu entendo é o seguinte: o Renato é um cara, e acho bem legal a gente poder colocar, porque o Renato, e eu já cansei de criticar o Renato, acho que o Renato não vai virar o mais acadêmico do mundo depois desse jogo, acho que ele ouviu muito o Alexandre, que é o assistente dele, acho que ele ouviu muito o Thiago Silva, que é uma voz importantíssima nesse elenco do Fluminense, e ouviu com sabedoria. Entendo que ele tenha assistido o jogo da Inter lá de Milão contra a equipe do River Plate, e é óbvio que você tem que assistir, mas não é num jogo só que você assiste do hotel, que você vai mapear a Internacional e que você vai definir o que você vai fazer. Então, eu acho que ele foi bem assessorado
para poder Elia, tomar essa decisão. Lembra que na semana passada, quando a gente falou sobre esse tema, e você até tinha comentado sobre as características do Renato, nós falamos aqui sobre a força do Fluminense na questão administrativa e principalmente no corpo técnico que o Renato tem. Porque essa conquista a gente está dando a ele, mas não é do Renato. Ele tem uma equipe de analista, o pessoal que faz análises dos scouts, o Alexandre, que é um estudioso nato, e jogadores que querem fazer história, que querem vencer. Então é o conjunto da obra. O gol ajudou demais também, o gol no começo do jogo. Muda radicalmente. Menos de 10 mas minutos. o gol sai. E foi construído. Sai por construção. É, uma roubada de bola. Porque o Joe Arias é Foi uma genial. roubada de bola e um cruzamento que deu. Acabou. Não, foi cirúrgico. Não, mas quando você é muito superior, como você imagina que a Inter seja, Isso. quando você paga pau para esses times que são muito bons... E teve gol anulado também, hein? E que são muito bons, mas que não são tudo isso, quando você tem mais entrega, você toma um gol e faz 3. Sim. Você toma um gol e faz 3. O fato de você ter tomado um gol, claro que não é bom. Com 3 minutos você toma um gol. Não deveria ser tranquilo. definitivo. Mas Concordo. nunca vai ser definitivo. Concordo. Quando você tem capacidade, quando você é muito melhor. Mas olha como o futebol é louco. O Fluminense e o Palmeiras, que são os brasileiros nas quartas de final, e por conta disso, ambos já garantiram quase 220 milhões de reais em prêmios. Coisa boa, hein? Olha que coisa louca. 220 milhões de reais equivalem a um ano e o 13º do Fluminense. O Fluminense em prêmios nos Estados Unidos acaba de assegurar o equivalente a uma temporada inteira da folha salarial. O Palmeiras garantiu mais ou menos 8 meses da folha salarial. Esse é o prêmio dos dois. Mas não era sobre isso que eu ia dizer. Ambos, os brasileiros que chegaram nas quartas, fizeram fase de grupos com dificuldade, com 5 pontos. O Palmeiras foi buscar um empate contra o Inter Miami e a gente assistiu ao jogo junto. Na Bacia das Almas, um jogo horroroso. Poderia até perder, que mas não ia passar em primeiro, ia passar em segundo. Ia pro outro lado da chave. E jogando mal, ele não jogou bem. Ia pro outro lado da chave, que era horrível. Não jogou bem. E aí, o Fluminense, contra o Mamelodi, ele foi inferior ao time da África do Sul. Se tivesse que haver um vencedor naquele jogo, seria uma Mamelodi. Mas o futebol é tão louco, mas é tão louco, que os dois brasileiros que causaram mais preocupação acabaram caindo. Enquanto o Botafogo, que conseguiu a proeza de se classificar num grupo com o Atlético de Madrid e PSG, caiu jogando mal contra o Palmeiras, merecendo ser eliminado. E o Flamengo, que foi primeiro, que fez a lição de casa, teve como presente, entre aspas, o presente de grego, um Bayern de Munique, que levou o jogo a sério, e aí a diferença é muito grande. A diferença é muito grande porque, infelizmente, a capacidade do Felipe, ela para... Você acha que fica só no Felipe mesmo? Você acha? Eu acho que para no Felipe. Claro que é, porque se o Felipe entende... Mas então você não tinha que ter promovido ele hoje? Não, eu promovi, porque ele fez um modelo de jogo melhor do que eu imaginava. Eu imaginava que ele quisesse jogar de igual para igual, 4-3-3, ia jogar com 3 atacantes, ou seja, vou jogar com a Arrascaeta no meio, com 3 no meio, vou jogar com Plata, com Pedro e com Bruno Henrique ou com Luiz Araújo. Aí eu vou dar o diploma completo, ele ia perder de 5 e não ia ver a cor da bola. Mas pelo menos ele teve a capacidade de entender que não poderia jogar dessa maneira, por isso foi promovido. Mas não colocou o Varela, não colocou o Bruno Henrique, não entendeu que tinha que passar para os jogadores que existe uma possibilidade. Não é eu acredito, é ter essa loucura que o Renato Gaúcho tem de mostrar que, olha, futebol é uma moda antiga. São 11 contra 11, eles só ganham mais do que a gente. Alô, Renato, é você. Depende, cada um tem uma interpretação. Quando você está falando de parte tática com os jornalistas, você está respondendo aos jornalistas, mas você está prestando a sua colaboração ao torcedor do Fluminense. Você está pagando parte do seu salário, dando explicações, não ao jornalista ou à jornalista que te perguntou, aos torcedores do Fluminense que ajudam a pagar o seu salário. Então, existe aí uma certa ideia de que o Renato não tenha sido feliz nessa colocação, ainda que ele tenha ido muito bem. E eu, como resultadista, eu não vou tirar o mérito de quem foi muito bem na partida de hoje. Acho agora o Renato supra-sumo. O Renato pegou todos os livros acadêmicos da escola italiana lá de Conversiano, pegou todos os livros da escola acadêmica de Portugal, lá de Lisboa, pegou todos os livros da escola argentina. Não deu tempo. Mas ele foi bem pra chuchu no jogo de hoje, não, Ana? Eu acho que ele ouviu você, viu? Acho que essa resposta que ele deu aí foi direcionada, viu, Elia?
Aí tem muita gente que acha isso. Claro. Foi direcionado. Mas é interessante o Renato, como ele consegue nas entrevistas ser de fato um personagem, né? Porque ele fala assim, essa conquista também é minha, né? Como ele se valoriza no sentido de falar, eu sou pago para pensar, para provocar aqueles que entendem que ele não é esse estudioso todo. Mas ele fez a diferença, conseguiu uma vitória que muitos entendiam como improvável, e não só a vitória, mas a maneira com que essa vitória foi conquistada. A forma com que o time jogou, a maneira que você vê a equipe na frente se posicionando muito bem, a recuperação da defesa e o meio, a ligação com áreas. Assim, eu não imaginava que o Fluminense fosse jogar o fino da bola que jogou hoje. E mais do que tudo, né, com atitude. Hoje o futebol é muito conquista de território. Quem conquista mais território tem mais chance. E quando você, mesmo sendo reativo, você avança, você bloqueia, você consegue estocar o seu adversário, você tem uma probabilidade grande de vencer. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Fluminense, 2-0 sobre a Inter de Milão, e o tricolor classificado para as quartas de final. Agora, para agregar no vídeo, deixa eu trazer aqui o chaveamento aí do Mundial. Como está o chaveamento nesse momento, né? Deixa eu colocar aqui. Palmeiras eliminou o Botafogo, Chelsea eliminou o Benfica e se enfrentam Palmeiras e Chelsea. Fluminense eliminou a Internacional, né? Inter de Milão. E o Manchester City perdeu para o Al Hilal. Teremos Fluminense e Al Hilal. Quem passar pega Palmeiras ou Chelsea. Aí do outro lado, já temos aqui PSG e Bayern de Munique. Jogaço, hein? Jogaço. Que vai acontecer dia 5. Dia 5 acho que é no sábado, né? Dia 5 no sábado. PSG e Bayern de Munique, 1h da tarde. Fluminense é sexta, 4 horas. E o Palmeiras sexta, 10 horas. Aí teremos ainda Real Madrid e Juventus. Nesta terça-feira, 4 horas da tarde. E Borussia e Monterrey. Também nessa terça, 10 horas da noite. Vamos ver como é que vai ficar. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.